E aí, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sou o Matheus e continuo aqui na nossa jornada de meditar, refletir, ponto a ponto, do Evangelho de Jesus escrito por João. Nós estamos aí no capítulo 5, continuando a nossa jornada de leitura e reflexão de cada capítulo, ponto a ponto. E hoje nós vamos para o capítulo 5, do versículo 18 até o 31. Diz assim a palavra de Deus: Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crer. O Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. E nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Nós acabamos de ver sair, do terceiro sinal que João descreve sobre Jesus ser o Filho de Deus, e o terceiro sinal foi a cura do paralítico do tanque de Betesda. E aqui nós vamos refletir um pouco sobre essa realidade de Jesus ser Deus. E aqui nós vemos claramente as citações das palavras Pai e Filho, repetindo-se 8 vezes a palavra Pai, 10 vezes a palavra Filho. E em todo esse contexto nós estamos vendo essa interação, esse relacionamento íntimo, essa unidade entre o Pai e o Filho. Vejamos aqui no versículo 19: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também o faz. Versículo 20: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. E aqui nós vemos claramente essa unidade, essa concordância, na integração mesmo entre Jesus e Deus Pai. Nós vemos repetidas vezes a palavra vida, 6 vezes, ressurreição e a palavra juízo. E aqui nós vemos Jesus falando sobre aos que creem e serem ressuscitados e terem vida eterna. Versículo 24: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê que me enviou, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Versículo 25: em verdade lhes digo,
que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E aqui nós vemos claramente Jesus falando sobre um dia que haverá um juízo e que existe duas consequências, para os que creem e para os que não creem. Versículo 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E nós vemos aqui mais uma vez lembrando dos atributos de Deus, né? Esse título usado na teologia para dar as características próprias de Deus. Nós vemos aqui no versículo 30 que Deus é justo, ou seja, Ele é a própria justiça. Vemos isso no versículo 30. Nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Ou seja, Ele julga segundo a vontade de Deus, e não a sua própria vontade. Nós podemos refletir aqui sobre a integração, interação e unidade entre Jesus e Deus. Jesus revelando a sua divindade, sendo o Filho de Deus e tendo a mesma natureza de Deus. Nós vemos aqui que Jesus não se move por necessidade ou por pressão dos religiosos, como nós vemos no versículo 18 e na reflexão anterior, onde eles colocaram pressão em Jesus sobre ele fazer qualquer tipo de cura no sábado. Nós vemos que Jesus não se move nem pela demanda, nem pela pressão, mas assim como Deus, Jesus se move por um propósito. Existe um propósito, e é nessa direção que Jesus faz qualquer atitude, qualquer milagre ou qualquer fala dele é em direção ao propósito de Deus. Jesus não se movia por demanda nem por pressão, mas por propósito. Jesus não fazia nada para Deus, mas Jesus fazia com Deus. Essa é a grande diferença que nós podemos aprender com Jesus e devemos ter como prática aos que creem, aos que dizem ser discípulos, seguidores de Jesus, pequenos cristos, aos que creem em Deus e se dizem filhos de Deus. Nós precisamos nos envolver com Deus ao ponto de fazer com Ele e não para Ele. Nós não podemos esquecer de que Jesus nos dá um alerta, que um dia haverá um juízo. E a consequência para os que creem será a vida eterna. E eternidade está falando de não ter fim, de ser infinito, de não acabar, de ser pleno. E essa é a promessa para os que creem. Vida eterna em Deus. Nessa reflexão, nós podemos deixar aí esse lembrete. Existe uma unidade perfeita e um entrosamento perfeito entre Jesus e Deus. E isso mais uma vez revela para nós a divindade de Cristo. Nós podemos ver que Jesus nos lembra do alerta de que um dia haverá um juízo. Nós podemos ver em como Jesus fazia e se movia em todas as suas atitudes aqui na terra e podemos aprender a fazer como Ele. Não se mover nem por demanda, nem por pressão, mas por um propósito muito maior do que a nossa própria vida. O propósito de Deus. Não fazer simplesmente para Deus, mas fazer com Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por se mover em nossa direção. Muito obrigado por Jesus ter se revelado a nós em graça, misericórdia e verdade. Obrigado por nos alertar que um dia haverá um juízo. Mas a consequência para os que creem será, Deus, a vida eterna, plena no Senhor, sem fim, infinita. E passaremos a plenitude, desfrutando da Tua presença, Deus, e da vida que o Senhor tem para nós. A minha oração é que essa palavra, a palavra da vida, a palavra da verdade, os ensinamentos e a vida de Cristo encarne, Deus, e seja real na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.